do Hospital Geral Clériston Andrade. A gente sabe que a gente está em um momento diferente para todo mundo. Ninguém nunca viveu dessa geração um momento de pandemia, e a preocupação grande cai sobre justamente as UTIs, né? Já que a gente sabe que muita gente ou parte das pessoas infectadas pelo coronavírus acabam se tornando casos mais graves que requerem a ventilação artificial, requerem um cuidado especial em UTI. Doutor Lúcio, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece imensamente a sua disponibilidade de falar conosco na manhã deste sábado. Eu queria começar essa entrevista perguntando ao senhor justamente qual a situação de momento na UTI do Hospital Geral Clériston Andrade, em relação à sua ocupação, em relação aos pacientes, sobretudo os pacientes do Covid-19. Como é que está a situação no momento na UTI do Clériston? Um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Fernando. Bom dia para todos os ouvintes. A situação é de lotação completa, Fernando. Nós temos 100% de taxa de ocupação, tanto na unidade Covid quanto na UTI geral, a UTI que não é para pacientes Covid. O Clériston tem 18 leitos de UTI geral, 10 leitos específicos para pacientes Covid e 6 leitos de sala vermelha para receber os pacientes mais graves. Nós temos lotação completa. Pois é, e qual o tamanho da preocupação nesse momento em relação a essa informação que o senhor traz? A gente já está na situação de ter paciente que tem a necessidade da UTI, mas não consegue a vaga pelo fato de estar com 100% da ocupação no momento. Tem gente na espera, na fila de espera lá no Clériston. Como é que está essa situação? Sim, todos os dias recebemos pedidos, porque agora a situação de recepção desses pacientes é através de regulação, né? Então todos os dias recebemos pedidos das UPAs, com pacientes demandando vaga de UTI, e não tem. Esses pacientes entram na regulação e esperam a regulação do Estado para outro hospital, um hospital de campanha de Salvador, um hospital de campanha daqui de Feira, enfim. Esse doente tem que entrar realmente na expectativa de aparecer uma vaga em outro lugar para ser absorvido, ou uma vaga em nossas unidades também. Bom, doutor, muito se fala do pico da doença. Quando chegaremos a esse pico da doença? Pela percepção que o senhor está tendo aí de procura, essa demanda pela UTI, que já está lotada, já está com 100% da sua capacidade sendo utilizada, e já tem essa fila de espera, é uma fila de espera que é uma demanda crescente, a gente ainda vai chegar a esse pico, ou estamos bem próximo dele pela demanda que chega até lá? Fernando, esse é um assunto que nós temos debatido frequentemente entre nós médicos, colegas, gestores de emergências e UTIs da cidade, e a impressão é que ainda não chegamos. O pior ainda está por vir. A população de Feira de Santana, de uma maneira geral, tem parecido, uma parte da população tem parecido estar vivendo uma vida normal, como se nada tivesse acontecendo. Você anda pela Fraga Maia, nos horários de início de dia, final de tarde, noite, nas áreas de comércio quando estão abertos, muita gente, muita aglomeração, às vezes você vê pessoas sem proteção. Parece que ainda uma parcela não entendeu a gravidade do que está acontecendo, a gravidade de, mesmo que você não tenha sintomas mais graves, mas o risco de você levar a contaminação para grupos de risco, que isso vai sobrecarregar o sistema. Já está sobrecarregado, mas a sensação é que ainda não colapsou no extremo, ainda temos, o pico ainda está por vir. Essa é a impressão minha e de boa parte dos meus colegas que estão na gestão de outros serviços. Bom, doutor, e esses pacientes que estão na UTI, a gente sabe que tem todo um protocolo a ser seguido. Qual o tempo médio que um paciente leva em um leito de UTI? É importante a gente estar sabendo disso, até porque é um dado que chama muita atenção. 100% da capacidade atingida, e a gente sabe que, dependendo do protocolo, pode demorar determinados dias para surgir uma vaga que seja. Exato, Fernando. Esses pacientes, eles geralmente, os que vão para a UTI acabam indo para a ventilação mecânica. É um paciente difícil ventilar, paciente que demanda o uso de altas doses de sedação e de uma droga que a gente chama bloqueador neuromuscular. São drogas que facilitam o processo de ventilação, de conexão desse paciente ao aparelho de ventilação mecânica. E isso faz com que eles tenham uma permanência prolongada. Você ter noção, comparando, na UTI do Clériston Andrade, aqui não é Covid, nosso tempo médio de permanência de um paciente é de 7 dias, em média.
Na UTI Covid, essa média pode dobrar, e é o que acontece. Ela chega a ser de 14 ou 21 dias. Por isso que esses pacientes ocupam este leito por muito tempo, e esse leito acaba atendendo a poucos pacientes no intervalo de 1 mês, de 2 meses, diferente de unidade geral. E o que é que se tem de percepção a nível geral da cidade dessa ocupação? Claro, o senhor é coordenador da UTI do Clériston, responde pela UTI do Clériston, mas como médico também, claro, conversando com outros colegas, deve ter uma percepção sobre a ocupação de Feira de Santana como um todo, UTI voltada para a Covid. A situação é preocupante, tal qual é do Clériston no momento também, doutor? Sim, eu também trabalho na rede privada e tenho os amigos que são gestores em outros lugares, todos os hospitais lotados, todos aumentaram leitos de UTI para atender a demanda Covid. O paciente do Covid ele não pode ser atendido no mesmo ambiente de terapia intensiva dos outros doentes pela alta transmissibilidade do vírus. Então, todos os hospitais privados abriram mais leitos específicos para a Covid e todos estão com sua lotação plena, ou próximo a isso. Realmente é preocupante. E esse paciente que chega até a UTI, doutor, qual é o nível de recuperação que se tem na prática? Qual a taxa de recuperação? Eu sei que talvez falar em termos percentuais seja complicado, mas é um paciente que geralmente consegue se recuperar, tem se recuperado mais do que perdido vidas, ou o nível de vidas perdidas no momento que chega mais preocupante a UTI mesmo tem sido, infelizmente, grande também? Nossos dados têm sido positivos. Nós temos tido bons resultados, mas é uma doença que, quando o doente agrava, a mortalidade é alta. Então, assim, eu não vou te dizer de que os doentes têm saído, temos conseguido algumas vitórias, mas são doentes também que como ficam muito tempo na terapia intensiva, é o que a gente fala, existe a síndrome pós-cuidados intensivos, que as pessoas conhecem pouco, mas um doente que fica 20 dias, 15 dias sob o uso de sedativo, bloqueador neuromuscular, acamado, conectado no ventilador, uma boa parte deles também, Fernando, evolui para insuficiência renal. Muitos demandam diálise no curso da doença, como uma das insuficiências orgânicas que eles desenvolvem. Então, em um cenário desse, você tem vidas salvas, muitas vidas salvas, e nós estamos muito felizes com alguns resultados que estamos obtendo, mas também um índice de mortalidade relativamente alto. E o cuidado com o profissional da saúde, vocês que estão aí bravamente trabalhando nessa linha de frente, como é que tem estado de modo geral? Eu digo isso porque recentemente a gente até teve algumas mensagens, né, que a gente recebe sempre de ouvintes aqui, e alguns dizendo que a impressão que dá de que todo profissional de saúde vai ter. Claro que falou isso de uma forma exagerada, mas algo que chama a atenção. Como é que está esse cuidado com o profissional de saúde? Como é que esse profissional tem estado com esta exposição que fica diariamente? Todos trabalham tanto quanto tensos e preocupados com isso. As unidades em que nós trabalhamos, o Clériston Andrade, os profissionais estão trabalhando devidamente paramentados com as orientações do uso de EPIs de acordo com o setor, no nosso caso da UTI paramentação completa, mas é lógico que estamos mais expostos à contaminação, e ela realmente pode acontecer. Os hospitais do estado todos estão com centros de testagens, todos os profissionais estão sendo testados por intervalos de tempo, para que os portadores assintomáticos sejam identificados, afastados, orientados. Mas o que eu tenho dito para nossas equipes nós temos que confiar na paramentação. Nós temos que trabalhar com equipamento completo, seguindo os treinamentos que todos tiveram para evitar contaminação e confiar nisso. É a nossa missão, a gente tem que abraçar e trabalhar. Quanto aos medicamentos, doutor, claro que a gente teve algumas polêmicas já a respeito disso, do tratamento do paciente com Covid, se usa ou não usa a hidroxicloroquina e a cloroquina, a azitromicina. A mais recente agora com a ivermectina, pessoas tomando como uma espécie de profilaxia. O que é que o senhor pensa a respeito desses medicamentos? Eles têm sido utilizados pela equipe médica como prevenção de alguma forma ou de combate à própria pandemia já com o paciente contaminado? Como é que está a questão desses medicamentos? A gente sabe que, até tenham dito isso, até politizaram desnecessariamente medicamentos. Acho que a gente tem que ouvir mesmo os especialistas. O que é que o senhor pensa a respeito desses medicamentos?
Bom, Fernando, eu sou da filosofia e do ramo da ciência. A medicina evoluiu e chegou aonde ela está hoje graças ao respeito à ciência, à medicina baseada em evidência e à metodologia científica bem feita. Na hora que as pessoas começam a sair por aí prescrevendo medicações que não têm evidência científica do seu benefício e não têm ainda a certeza do grau de dano que ela pode causar, isso para mim é temerário. Eu não prescrevo, eu tenho vários amigos que me ligam, me perguntam se podem tomar, se devem tomar ivermectina, hidroxicloroquina e o que quer mais que seja. Eu sou veemente na minha posição. Não prescrevo para ninguém drogas que eu não tenho evidência do seu benefício. O princípio máximo da medicina, Fernando, é primo non nocere, que significa primeiro não causar dano. E tem muita gente também que usa o argumento, se não fizer bem, mal não faz. Errado. Toda droga pode ter efeito colateral e pode fazer mal. Inclusive a hidroxicloroquina, que foi a primeira das polêmicas, com uma série de efeitos colaterais arritmogênicos. Então, nos protocolos, cada hospital adotou o seu, alguns colocaram, outros não. Onde eu estou, nós não adotamos nos nossos protocolos drogas que não têm comprovação científica que seu benefício supere o risco que ela representa para o paciente. Bom, para a gente encerrar, doutor, o senhor falou muito aí no começo que tem notado que as pessoas muitas das pessoas não têm se dado conta ou dado importância devida ao momento que a gente vive, pessoas sem a proteção. Ainda é a principal recomendação a questão do uso da máscara, né? Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, de evitar aglomerações e tudo mais. O senhor que está na linha de frente, está encontrando pessoas realmente em estado muito mais graves na UTI e sabe da gravidade que a doença tem. Perfeito. E lhe digo mais, não só encontrando, lidando, mas tendo que dar notícias para alguns familiares da morte de seus entes queridos. E eu gostaria muito que o ser humano não precisasse receber este tipo de notícia ou sofrer a angústia de ter um pai, uma mãe, um irmão, um filho na unidade de terapia intensiva por 14, 21 dias e todo dia em sua casa em oração, em fé, rezando e torcendo para que seu familiar fique vivo. Isso é uma dor que só quem passa sabe, e o desafio de ter que encarar estes familiares quando a gente perece na luta pela manutenção dessa vida, ele é muito grande, muito triste. Nós gostaríamos de devolver todos os pacientes que tratamos vivos e bem. E nem sempre é o que acontece, porque é uma doença, quando agrava, é muito grave, muito grave. Eu tenho 17 anos de profissão, 15 anos em terapia intensiva, e lhe afirmo que a dificuldade de ventilar esses pacientes quando eles estão muito graves, ela é incomparável com outras doenças que já tratei. Então, a população deve permanecer usando máscara, só saindo de casa quem realmente precisa, e evitando o contato social. E o uso da máscara tem que ser educativo. É uma coisa assim, se você está com a máscara, você deve evitar levar sua mão ao rosto, pois a mão contaminada também é o principal veículo e, portanto, o hábito de higienizar as mãos, seja lavando constantemente com água e sabão, ou seja, com álcool gel, deve ser mantido. A população não deve arrefecer nesses cuidados de profilaxia. Doutor Lúcio Couto, a gente agradece muito a sua disponibilidade de falar conosco. A gente sabe a correria que o senhor deve estar vivendo. Hoje, sábado, né, dia também, acredito que de trabalho ou de descanso merecido também, porque a luta é grande nesse momento que a gente vive, inédito de pandemia. Mas a gente agradece muito a sua disponibilidade de falar conosco, desejo sucesso aos profissionais de saúde, ao senhor, que a gente consiga passar por isso o quanto antes, né? O que todo mundo anseia, que a gente passe logo por esse momento que está realmente muito complicado e algo que a gente jamais imaginou viver, um momento de pandemia. Muito obrigado, um ótimo dia para o senhor. Nada, Fernando, para você também, para todos os ouvintes. Um abraço. Conversamos então com o Dr. Lúcio Couto, ele é coordenador da UTI do Hospital Geral Cléristo Andrade. Dilson Barbosa, é algo que